Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que as campanhas de Lula e Bolsonaro receberam hoje apoios formais que vão de governadores eleitos a partidos políticos. No Rio de Janeiro, procura-se um ladrão conhecido como Homem-Aranha. Na tecnologia, Elon Musk volta atrás e decide comprar novamente o Twitter. E você também vai saber quais são os ganhadores do Prêmio Nobel de Física. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. CBN Eleições 2022. E eu já adianto para você que hoje o dia foi muito movimentado na política, viu? Teve várias alianças seladas para apoiar as candidaturas do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e do ex-presidente Lula, do PT. Ambos concorrem à presidência. E eu vou começar contando como foi esse dia com os apoios que o PT recebeu. O PDT, que é partido de Ciro Gomes, teve um apoio firme em relação à campanha de Lula. Por uma decisão unânime, o PDT decidiu apoiar o PT nesse segundo turno. Esse anúncio ele foi feito depois de uma reunião da diretoria executiva do PDT, junto com os presidentes estaduais e representantes das bancadas da Câmara e do Senado. O presidente do PDT, Carlos Lupe, ele até foi questionado sobre o duro embate que foi adotado por Ciro Gomes durante toda a campanha eleitoral, assim também como toda a troca de acusações que Ciro fez a Lula. Mas Carlos Lupe disse que, em período eleitoral, o tom fica mais elevado. Tem uma decisão do partido, essa decisão foi tomada, essa decisão é apoio ao presidente Lula, porque ele representa uma aproximação maior com o nosso ideário. Não é o nosso ideário, não é o que a gente lutou para ser, mas é o mais próximo, e principalmente um não muito grande ao Bolsonaro que ele representa. Então eu acho que o processo político, ele às vezes se acirra de uma maneira, e eu vivenciei isso do Brizola com Lula, lá em 89. Um teria que engolir o sapo barbudo, o outro fugiu com a saia da mãe, era uma coisa muito forte. Isso não impediu o Brizola de estar com o Lula na campanha. O processo político às vezes descamba, às vezes no calor da emoção, às vezes nas nossas convicções. Agora, o partido existe para isso. Quando ele se reúne e decide, todos os seus filiados têm que acatar essa decisão que o partido toma. Mas o Ciro vai anunciar pessoalmente a força? Eu falo pelo partido. O PDT condicionou esse apoio ao PT à incorporação de 3 pontos do plano de governo de Ciro, que é a renegociação de dívidas da população ao Serasa, o projeto de renda mínima, a ampliação do número de escolas em tempo integral e também tem uma quarta proposta que o PDT não chegou a conversar com o PT, que também vai ser levado para discussão, que é a reforma na CLT. O PDT quer discutir um novo Código do Trabalho e vai pressionar para que Lula discuta uma nova reforma trabalhista para o país, caso ele seja eleito. E aí, você deve estar se perguntando, e o Ciro Gomes, Ju? Então, ele não foi para Paris, ele está aqui no Brasil e fez um pronunciamento hoje em que disse que acompanha a decisão tomada pelo PDT de apoiar Lula no segundo turno. Ciro disse que, diante das circunstâncias, essa é a última saída. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros 2 opções, a meu ver, insatisfatórias. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário, limitadíssimo no tempo e no espaço. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo.
E o que chama a atenção é que no vídeo que foi publicado por Ciro Gomes nas redes sociais, em nenhum momento ele fala o nome de Lula. Ele só reforça que vai seguir a decisão do partido. O senador eleito do Ceará, Camilo Santana, que é do PT, ele tem até uma grande divergência com Ciro lá no estado, agradeceu esse apoio, mesmo que o nome de Lula não tenha sido citado. Outro apoio que Lula também recebeu hoje foi do presidente do Cidadania, Roberto Freire. Esse partido estava na coligação do PSDB e do MDB de Simone Tebet. E aproveitando, falando dela, a terceira colocada na eleição ainda não se pronunciou abertamente sobre quem ela vai apoiar, porque ela está esperando o MDB, que é o partido dela, definir uma posição concreta. Mas tudo indica que o MDB vai liberar cada estado para apoiar Lula ou Bolsonaro. Enquanto isso, segundo o jornal o Globo, o ex-presidente Lula já conversou com Simone Tebet por meio de uma ligação que foi intermediada pela mulher de Lula, que é conhecida como Janja. Os dois devem se encontrar depois que o MDB liberar oficialmente o apoio de Simone Tebet. Mas segundo o que rola nos bastidores, Simone deve mesmo apoiar Lula, mas vai fazer um apoio crítico, sem participar de fato da campanha e sem fazer o L. Agora eu vou falar sobre os apoios que o presidente Jair Bolsonaro recebeu para a reeleição dele. O governador de Minas Gerais, que foi reeleito, Romeu Zema, do Novo, anunciou hoje o apoio ao candidato do PL no segundo turno. O apoio de Zema foi o primeiro anúncio formal do dia de hoje e ele e Bolsonaro se encontraram no Palácio da Alvorada e bateram martelo. Para isso, o presidente se comprometeu a auxiliar Zema com as obras do metrô de Belo Horizonte e também a duplicar importantes rodovias federais que cortam o estado. Zema disse que, apesar de ter divergências com Bolsonaro, ele entende que as propostas do presidente são melhores do que a de Lula e que ele recebeu uma tragédia de governos petistas em Minas e que, por isso, ele estava declarando esse apoio a Bolsonaro. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro, sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não, mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Então eu estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. Bolsonaro agradeceu o apoio de Zema e disse que Minas Gerais é um estado decisivo para a disputa nacional e que acredita que, com o apoio de Zema, ele vai conseguir virar o resultado no estado que deu a maioria a Lula no primeiro turno. Bolsonaro disse que pretende ir pelo menos 3 vezes a Minas nesse segundo turno, focando ações e agendas com grupos religiosos. E o presidente confirmou ainda o acordo com o governador Cláudio Castro, que é o governador reeleito do Rio de Janeiro, e disse que conversa nos bastidores com o Ronaldo Caiado, do União Brasil, que foi reeleito em Goiás, e Ratinho Júnior, do PSD, que foi reeleito no Paraná. Eu conversei com o Cláudio Castro por telefone, está fechado o acordo dele, conversei também com o Ronaldo Caiado de Goiás, devemos encontrar brevemente. Conversei também com o Ratinho Júnior do Paraná e está a princípio, está pré-acertada uma agenda que deve ser em Minas Gerais, com o Zema, para nós ali, discutirmos mais sobre o futuro de cada ente da federação. Outro acordo formal fechado hoje por Bolsonaro lá em Brasília foi o apoio de Cláudio Castro, governador reeleito do Rio de Janeiro, como eu contei para você. E Bolsonaro acabou comemorando essa aliança. Eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Essa oficialização do apoio, que já existia com o Cláudio Castro, é mais uma tranquilidade para a gente, que nós queremos continuar esse bom relacionamento do nosso estado do Rio de Janeiro, que vai ser agora, segundo o Castro, a capital da nossa reeleição.
Durante a tarde, o governador de São Paulo, que não foi para o segundo turno, Rodrigo Garcia, do PSDB, declarou apoio ao Bolsonaro e também a Tarcísio de Freitas, que é o candidato que disputa agora o segundo turno do governo de São Paulo com o candidato do PT, Fernando Haddad. Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno, para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação. Assim como aqui no estado de São Paulo, declarando o meu apoio, o meu voto pessoal e incondicional à candidatura do governador Tarcísio de Freitas, porque enxergo também nele não só bom trabalho para São Paulo, mas também a condição de evitar que o Partido dos Trabalhadores ganhe as eleições aqui em São Paulo. O que chama a atenção é que durante toda a campanha houve vários ataques de Garcia contra Tarcísio e vice-versa. E você sabe como o Tarcísio recebeu esse apoio de Garcia? Seguinte, ele disse que não vê sentido em ter o atual governador e derrotado na eleição Rodrigo Garcia em seu palanque, mas que espera o apoio espontâneo de setores do PSDB. Tarcísio disse ainda que fez uma campanha pregando mudanças, mas que pretende preservar o bom legado deixado pelos governos tucanos em São Paulo. Eu preguei mudança o tempo todo, não faz sentido agora estar com eles no palanque. Agora, eu entendo que eles têm capilaridade, têm boas políticas que precisam ser preservadas. Entendo que eles podem ter um papel fundamental na eleição do presidente. Agora, eu vou seguir na linha que eu me comprometi com o Estado de São Paulo, que é uma linha de mudança, preservando o bom legado e transformando naquelas áreas onde a gente precisa de transformação. E nessa salada toda que é a política, o PSDB nacional deve decidir pela neutralidade e deve liberar os afiliados para votarem em Lula ou em Bolsonaro. Só que Mara Gabrilli, do PSDB, que é vice de Simone Tebet, já disse que vai votar em branco. Mas tem uma outra questão complexa aí nessa história. Lá no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é candidato do PSDB, ele depende do apoio do PT, porque o terceiro colocado na disputa foi um candidato do PT. E para Eduardo Leite virar essa eleição contra Onyx Lorenzoni, que está em primeiro lugar, o apoio do PT lá é fundamental. Então veremos aí como vão ser fechadas essas alianças do PSDB com o PT. E calma que ainda tem mais um apoio para fechar aqui esse bloco. Sabe quem mais resolveu apoiar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro? Ele, o ex-juiz Sérgio Moro, isso mesmo. Vale lembrar para você que em 2018 ele deixou a magistratura para ser ministro da Justiça no governo Bolsonaro e ele permaneceu no cargo por 1 ano e 4 meses e saiu após acusar Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Provavelmente você deve se lembrar desse caso, né? O ex-ministro também disse que saiu do governo por não ter tido apoio da gestão federal para combater casos de corrupção. E no domingo, Sérgio Moro foi eleito senador pelo Paraná. E cerca de meia hora depois de receber esse apoio, Bolsonaro disse que as divergências entre eles ficaram no passado e que estão superadas. Enquanto os apoios vão sendo selados, parte da campanha de Lula e Bolsonaro já estão traçando estratégias, até porque a campanha recomeça no final dessa semana. E segundo o colunista da CBN do jornal O Globo, Lauro Jardim, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro destacou uma espécie de força-tarefa evangélica para uma missão específica, que é virar votos no Nordeste. E para essa missão ele escalou os deputados que estão ligados à bancada evangélica, como Ottoni de Paula e Marco Feliciano. E entre os senadores que foram eleitos, ele destacou Damares Alves e Magno Malta para rodarem já a partir dessa semana vários templos que conseguirem na região onde ele teve o pior desempenho no primeiro turno. Já o ex-presidente Lula fez um encontro hoje com frades franciscanos por causa do dia de São Francisco de Assis. E apesar aí de ser um encontro religioso em uma data religiosa, Lula disse que não mistura religião com política. Que eu não gosto de fazer nenhum gesto que possa parecer que eu estou utilizando a religião para fazer política. Uma das coisas que eu tinha vontade de ver há muito tempo é o Círio de Nazaré. E o governador me ligou ontem para ir a Belém.
E eu não vou porque é um ano de eleição. E eu não vou porque vão dizer que eu estou indo lá por causa da eleição. Então, eu gosto de professar a minha fé, gosto de demonstrar a minha religião na minha intimidade. Eu não gosto de ficar fazendo carnaval. Agora eu vou falar sobre a estratégia de Lula. Ele vai começar a campanha de rua ao segundo turno no berço político dele, em São Bernardo do Campo, na próxima quinta-feira. A estratégia inicial é reforçar as agendas onde Lula já tem votos, numa tentativa de demonstrar a força da campanha. No sábado, Lula vai para Campinas, que é o interior de São Paulo, onde ele quer se reunir com prefeitos do estado. E o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, vai acompanhar Lula em todas essas agendas no estado, porque, segundo informações da nossa repórter Vitória Abel, essa estratégia tem o seguinte sentido: colar na imagem de Lula é a única solução de Fernando Haddad até esse momento. O candidato ao governo de São Paulo, ele ainda não se movimentou publicamente nesse início de campanha e nem divulgou planejamento de agenda. E essa paralisação contrasta com a campanha de Tarcísio de Freitas, que vai estar com Jair Bolsonaro em igrejas evangélicas hoje à noite, aqui na capital paulista. Mudando completamente de assunto, eu vou contar para você uma história curiosa que vem lá do Rio de Janeiro. E é o seguinte: por lá, a Polícia Civil do Rio tenta identificar um criminoso que tem escalado e entrado em apartamentos da zona norte do Rio. Pois é, e esse homem ficou conhecido como Homem-Aranha do Crime, porque nem mesmo quem mora nos andares mais altos consegue escapar dele. A polícia já recebeu 6 registros de apartamentos que foram furtados pelo assaltante. E 2 casos aconteceram na última sexta-feira, lá na rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel. E o síndico do prédio, Neilson Campos Souza, disse para nossa reportagem que chegou a divulgar um comunicado nos elevadores recomendando que os moradores fechem as varandas à noite. Segundo ele, as vítimas estavam dormindo quando houve a invasão. Nós recebemos a visita inoportuna, do famoso Homem-Aranha aqui, que está atuando aqui em Vila Isabel, causando pânico na população daqui do bairro, invadindo prédios, diversos apartamentos aí, em diversos episódios. E no dia 29, na madrugada, entre 4 e 5 horas da manhã, nós recebemos a visita dele aqui em 2 apartamentos, apartamento 401 e 601 ali do bloco 2, e que subtraiu pertences dos moradores. Mas sem ser visto, os moradores estavam dormindo, não perceberam a presença desse cidadão. A nossa reportagem conversou também com Cristina Megali, que mora num dos apartamentos roubados. Ela disse que no dia seguinte começou a receber mensagens de tentativa de uso dos cartões de débito. E aí ela reparou que a bolsa tinha sumido. Ela contou que o criminoso foi silencioso e que ela ficou apavorada com essa situação e que, por causa disso, ela já instalou um sistema de segurança na varanda. Bem silencioso, bem. Lógico que entrei em pânico. As perdas materiais, elas passam. Mas a sensação que eu tive, nossa, foi horrível. Uma pessoa entrou na sua casa, levou, você tem certeza que levou a sua bolsa, Tanto é que as mensagens estão chegando, Das tentativas de débito do cartão. Eu fiquei apavorada. Eu tô até agora meio sem chão. A Polícia Civil disse que um inquérito foi instaurado para tentar identificar esse suspeito e os agentes analisam imagens de câmeras de segurança da região. Segundo os investigadores, as marcas deixadas pelo criminoso nas paredes dos edifícios podem ajudar a polícia na identificação. Bom, agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer para você um recado do patrocinador deste podcast. Os resultados financeiros de uma instituição são exemplos da solidez de seu negócio, mas não é só isso. As ações em torno da agenda ESG têm sido consideradas como essenciais pelos investidores, sociedade e consumidores, pois refletem como as empresas tratam as questões ambientais, sociais e de governança.
O tema está entre as prioridades do Banco BV, que tem sólidas iniciativas voltadas ao assunto. E uma das metas do banco é destinar 80 bilhões de reais a operações de crédito, financiamento e investimento com critérios ESG até 2030, por exemplo. E ainda conta com um projeto pioneiro que, desde o ano passado, compensa todo o CO2 dos carros que financia. E aumentar a diversidade de gênero e raça dos colaboradores também estão entre os compromissos anunciados para os próximos anos. Para saber mais, siga o BV na página do LinkedIn, no @BancoBV, ou acesse o site bv.com.br/sustentabilidade. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, eu vou falar de economia e também de uma proposta que está sendo pensada pelo presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. E nessa corrida aí pelo voto do eleitorado feminino, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que pretende pagar o 13º do Auxílio Brasil a 17 milhões de mulheres chefes de família. Esse benefício deve ter um custo de 10 bilhões de reais em 2023. Mas tem um problema aí nessa história. Essa bondade, entre aspas, que foi anunciada agora na largada das articulações para o segundo turno, não está prevista na proposta orçamentária. E o presidente não apontou a fonte da onde ele vai retirar esse dinheiro para bancar esse auxílio extra. Bolsonaro voltou a falar sobre esse benefício hoje, no mesmo momento em que a Caixa já adiantou o calendário das parcelas do Auxílio Brasil e do Vale Gás para que o pagamento do mês de outubro seja concluído antes do segundo turno. Apesar aí desses anúncios acontecerem em meio à corrida presidencial, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, negou que essas medidas tenham caráter eleitoreiro. A variável política, ela nunca entrou na equação do Auxílio Brasil. Então temos um corpo profissional de técnicos, né, no Ministério da Cidadania, profissionais da assistência social de norte a sul do país, que nós víamos essa necessidade de se fazer essas mudanças de forma estrutural no programa de transferência de renda, justamente que nós identificamos essas disfunções no programa de transferência de renda. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,07% aos 116.049 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma leve baixa de 0,11%, cotado a R$ 5,168. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 1,57% aos R$ 5,164. Quando você ouve essa trilha, já sabe que eu vou falar de tecnologia, né? E hoje teve mais uma reviravolta envolvendo o bilionário Elon Musk. Ele voltou atrás e aceitou comprar o Twitter pelo preço original da negociação, cerca de 44 bilhões de dólares. E essa notícia vem na mesma semana em que estava previsto o depoimento de Elon Musk em um tribunal nos Estados Unidos por causa da batalha judicial entre ele e a empresa. Esse processo judicial começou em julho, depois que ele anunciou que sairia da negociação. Na época, o Elon Musk disse que deixaria o acordo porque não tinha sido informado corretamente sobre a quantidade de contas falsas e de spam na plataforma. Só que aí o Twitter disse que seguiu o que estava previsto e que o empresário foi quem descumpriu essa negociação. Por isso, a empresa entrou na justiça contra Elon Musk. De acordo com o jornal The Washington Post, acionistas do Twitter consideram essa proposta, mas alguns dos líderes da empresa ainda estão céticos e suspeitam que a nova oferta pode ser uma manobra judicial. No cenário internacional, eu trago notícias para você dos Estados Unidos, porque o número de mortes causadas pela passagem do furacão Ian chega a 103. A Flórida registra os maiores estragos e equipes de resgate já vistoriaram mais de 40 mil propriedades no estado
em busca de vítimas. Por fim, no giro internacional de hoje, saíram os nomes dos vencedores do Prêmio Nobel de Física desse ano. Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger são os ganhadores do Prêmio Nobel 2022 em Física. Eles são da França, Estados Unidos e Áustria, e os cientistas levaram esse prêmio por estudos sobre a mecânica quântica, que é um campo da física que investiga o comportamento de partículas muito minúsculas, como os átomos e os elétrons. Tenho certeza que você estudou isso na sua aula de física ou química, dependendo aí de como é na sua cidade. Segundo o comitê do prêmio, as descobertas lançam as bases para uma nova era da tecnologia quântica. Segundo o comitê, por causa dessa descoberta, agora é possível manipular e gerenciar estados quânticos e todas as suas camadas de propriedades. E isso dá acesso a ferramentas com potencial inesperado. E hoje eu vou encerrar com Coldplay porque a banda adiou shows que faria no Rio de Janeiro e em São Paulo nesse mês. De acordo com o comunicado da banda, o vocalista Chris Martin está com uma infecção pulmonar e recebeu ordens médicas para ficar afastado dos palcos até o começo de 2023. O Coldplay informou que trabalha para ter novas datas o mais rápido possível e que informações vão ser divulgadas nos próximos dias. Então segura aí o seu ingresso. E é com Viva la Vida que eu vou indo nessa hoje. Muito obrigada pela companhia. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.